Olá, bom dia. Mais uma live que vamos fazer hoje. Hoje é dia. Estou perdida na data. Vamos lá, deixa eu ver aqui no meu calendário. Hoje é dia 13. Dia 13. Fernanda já deve estar entrando. Vamos hoje para mais um eixo. Aí, Fernanda está entrando, gente. Vamos lá. Quem está solicitando aqui a entrada? Estamos quase terminando essa jornada e logo, logo a gente começa outra com os planetas. A gente só vai dar um descanso. Deixa eu pegar aqui quem está pedindo para entrar. Entrou, Fê? Se não entrou, deixa eu ver aqui. Aceitar. Isso. Olá, bom dia! Bom dia, querida. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo e você? Eu tô ótima, Tô com um animada. pouco de um reflexo aqui de uma luz. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho mais pra cá. Parece Assim. uma chuva de luz, um raio de Parece luz. uma chuva de luz. Ai, mas não vai ter jeito, vai ter que ficar com essa. Não, mas tá até bonito, sabia? Tá parecendo um cenário. Tá bonito. Bom dia, querida. Bom dia, amada. Então, hoje nós vamos, estava vendo você falar, a gente fez as 3 primeiras, agora a gente tá indo para o eixo Câncer-Capricórnio. Ó, olha só. Primeira, a gente falou do primeiro signo de fogo, do primeiro signo de terra, do primeiro signo de ar, e hoje a gente vai falar do primeiro signo de água. Travou? Travou para mim? Oi, oi, oi. Fernanda? Não tô ouvindo, gente. Vocês estão ouvindo? Eu travei aqui. Me digam se vocês estão me ouvindo ou foi a Fernanda que travou. Por favor, vocês têm como escrever aí para mim? Por favor. Para mim aqui, travou, Chuchu, mas travou quem? Eu ou a Fernanda? Me fala. Está me ouvindo? Ah, tá bem. Então travou a Fernanda. Tá, ela já deve entrar já já de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Tá bom, obrigada, Lilian, obrigada. Então ela deve entrar já já, gente. Me dá uns segundos aí para que ela entre novamente. Vamos ver. Vamos ver. Acho que deve ter caído a internet dela, porque tá meio um vendaval aí. Não sei se vocês viram. Aqui onde eu estou no interior. Tirei uma mini férias essa semana. O signo de Virgem, Fernanda, eu tô louca para chegar, né? Eu sou virginiana. Deve estar chegando aí, acho que é a próxima, se eu não me engano, é a próxima. Também tô aqui na expectativa para chegar Virgem e Peixes, né? Tô na expectativa. Eu acredito que seja a próxima. Eu acho que a Fê caiu, gente. De verdade. Eu não sei se vocês viram aí na previsão do tempo, né? Aqui, ó. Deixa eu aceitar ela de novo. Ah, ela chegou. Que tá tendo um super... Aqui onde eu tô, que é bem longe do sul, mas lá teve um ciclone, talvez seja isso. Uma ventania geral no planeta, no país todo por conta desse ciclone. Às vezes é isso que a internet Tá está me instável. vendo? Agora, Acabou para mim. Encerrou a gravação, falou você participou da gravação. Eu caiu para mim, entendeu? que estranho. Mas a gente estava aqui, Fê. A gente Vamos estava orar. aqui esperando você Então, voltar. então vamos lá. Voltando ao câncer, né? Que é o quarto signo do zodíaco, do elemento água. Primeiro signo do elemento água. Aí eu gosto sempre de fazer de onde viemos, né? O Áries a gente o touro a gente ganha o corpo para sobreviver. No Gêmeos é onde a gente tem as trocas, os contatos, as conexões, a interação
mental e social com o mundo. No Câncer, é onde a gente se sente pertencente ao nosso clã, é a nossa família, é a nossa história, as nossas raízes. Aí eu vou destrinchar. Câncer é um signo de água. Quando a gente fala do elemento água, a água é um elemento frio e úmido, no sentido assim de uma energia da polaridade feminina. Então, é uma energia muito mais de contração, de absorção. Ela é muito mais uma energia yin. A intenção do Câncer é garantir a proteção, a segurança, a nutrição e o acolhimento. Quando a gente pensa no signo de água, a água é aquele elemento que ela absorve. Ela é maleável, ela vai se adaptando e trabalhando a adaptabilidade e a maleabilidade. Só que ela também absorve. Então, quando a gente fala da energia do Câncer, é um signo que é muito permeável ao meio, assim como o signo de Peixes, que a gente vai falar, que também é um signo de água. O Escorpião é água, mas o Escorpião ele não é tão permeável, porque ele tem aquela coisa do controle. Mas o Câncer e o Peixe, sim. Pensa, é regido pela Lua. Então, o arquétipo canceriano, ele fala de fluidez, de instabilidade, de sugestionalidade. O Câncer, ele fala muito do universo subjetivo, emocional, psíquico. É o signo das memórias, do passado, da infância, de tudo aquilo que nos é familiar. Na astrologia, ele é representado por um caranguejo. Primeiro, o caranguejo é um animal ancestral. Se você olhar no início da história, é um dos animais que menos sofreram mutação. Ele é primitivo mesmo, é aquela coisa da ancestralidade. O caranguejo tem aquela casca dura, né? O exoesqueleto, que remete à proteção, à segurança, à autoproteção e autodefesa também. Então, quando a gente fala Câncer e Lua tem a ver com a casa, é a casa enquanto lar, enquanto refúgio, enquanto proteção, que tem a ver com essa frequência, esse campo de informações de Câncer. E quando a gente fala de nutrição, é nutrição emocional, nutrição física. Então, quando você fala assim de alimento, nutrição, quando você vai no mapa da pessoa e olha onde tem Câncer e onde que está a Lua, né? Porque quando você fala Lua e Câncer é o seguinte: você pode ter Câncer numa área do mapa e a Lua no outra área do mapa. Mas aonde aquela Lua estiver, ela vai estar regendo aquela área do mapa que você tem Câncer. Então, são energias análogas, não é a mesma coisa. O planeta, né, no caso o astro, ele é o acontecimento, ele é o verbo, e ele vai modulando a sua expressão conforme a energia do signo que ele está. Mas falou em signo de Câncer, onde temos Câncer no nosso mapa, é uma área do nosso mapa onde a energia é subjetiva. Onde a gente está muito mais misturado, emaranhado muitas vezes, com as questões familiares, ancestrais, do passado, da infância, do que a gente imagina. É o signo mais sistêmico, quando a gente vai no sentido literal, né? É o Câncer, porque o Câncer, você não é você. Você é aquela frase, tudo é como é, porque tudo foi como foi. Que hoje somos resultado do que foi antes. Então, quando você olha para a sua história, para a sua infância, para as memórias tristes e as memórias alegres, e tudo que foi constituindo a sua história, aquilo que são as suas memórias, as suas referências, o seu passado, aquilo é a energia canceriana. Por isso que o Câncer tem a fama de guardar mágoa, de se retrair. Sim, é uma energia fria, úmida, ela contrai, está muito ligado ao passado. E como todo signo de água,
A água também está muito ligado à psique, ao lado metafísico, ao lado subjetivo, mas no caso do câncer, é uma água regida pela lua. Aí entra o quê? A imaginação. A lua tem a ver com a nossa criança. Sabe por quê? Porque aonde a gente tem a lua no nosso mapa, mostra como que a gente tem os padrões mais instintivos, infantis, inconscientes. A lua mostra como que a gente reage às ameaças. Muita gente não se identifica com o signo lunar porque para você acessar esse signo, você tem que acessar de uma forma... se acessa ele inconsciente, de uma forma inconsciente. Então, não é todo mundo que vai nesse universo. Não é todo mundo que tem essa facilidade de entrar em contato com o passado, com a história, com as emoções, com o que está por trás. A maioria das terapias, em algum momento, você tem que voltar no passado. Não tem uma frase que fala que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira? Exato. E as pessoas têm muita dificuldade, né, Fê, aproveitando aí o que você está falando, olhando para a visão aqui sistêmica como consteladora. E aí né, a gente consegue entender, gente, outra coisa. Por que a gente fala assim? Eu não digo que o outro deve fazer, eu vou lá e faço a minha parte. Porque cada um tem uma percepção daquilo. Então, eu não calcei os sapatos dele, eu não tenho, né, essas percepções que ele tem. São diferentes, somos diferentes, mesmo sendo criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, vindo do mesmo pai ou da mesma mãe, somos diferentes, somos únicos, mesmo tendo o mesmo signo, né, porque cada um teve uma história e tudo isso influencia na nossa vida. Então, assim, pessoas têm mais facilidade de olhar para essas dores, para olhar para esse passado, para olhar para essa criança sofrida, ferida, né? Essa criança cheia de traumas, muitas vezes, porque todo mundo tem uma história, né? De um modo geral. E outros têm mais facilidade. Tem pessoas que conseguem acessar com mais clareza e querem acessar, né? Mas eu tenho uma frase também, Vê, que eu falo que... Eu tenho uma frase... Não, é uma frase de uma música que eu adoro, música da minha época lá atrás, de adolescente, que eu quero até fazer uma live sobre isso, mas ainda não me inspirei. Mas que é assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Sim. Então, assim, para você se autodesenvolver, para você elevar aí um nível de consciência, para você conseguir acessar essas coisas que a Fernanda está colocando aqui com maestria para nós, né? Como é que eu acesso isso? Como é que eu me entendo um pouco mais? Como é que eu olho para esse câncer, né? Seja onde quer que ele esteja no meu mapa, e consigo pegar o melhor dele e aproveitar o que ele tem de melhor para eu olhar para todas essas questões e conseguir ultrapassar. Eu tenho que olhar, não é milagroso. Não é assim, entendi, agora a partir de amanhã eu sou diferente. Não é. A gente tem que acessar, sim, algumas dores, a gente tem que olhar de forma diferente. É uma mudança de postura. E os mapas, né, de modo geral, eles nos trazem esse lugar de mostrar para a gente para onde eu olho primeiro, ou para onde eu devo olhar, como eu olho, qual é o ponto. Né? Então, eu vejo dessa forma, né, que é essa condução, às vezes, e a gente parar de fugir ou de achar que as coisas vão acontecer sem eu fazer nada. É aquilo assim, a mudança só acontece quando eu começo a fazer diferente do que eu já faço, porque eu não vou ter um resultado diferente se eu continuo fazendo do mesmo jeito. Esse é um fato, né? As pessoas às vezes chegam num questionamento e às vezes numa dor tão profunda, mas quando eu sugiro ali algo para ser feito, né? Essa mudança de postura que eu trago, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Ai, sério? Aí eu falo, é uma escolha. Você não tem que fazer nada que você não queira. Mas para a mudança, a gente tem que olhar para essas dores, a gente tem que olhar para essa criança, a gente tem que olhar para essas questões. Né? Onde está meu câncer no mapa? Para onde eu olho para essas questões sistêmicas, ancestrais, que a Fê está falando aqui? Quais são, aonde elas pegam em mim de fato?
É doloroso? É, gente. Faz parte da caminhada. Mas depois que a gente passa, é libertador. Então, a gente só vai para o céu depois que a gente morre. Não tem outra opção. Não tem como chegar lá sem morrer. Então, fica aí esse parênteses aí, Fefe. E complementando isso que você está falando, a gente não vai olhar para entrar nesses lugares sozinhos. Por isso que existem os terapeutas. O Uhum. terapeuta é aquela pessoa que estudou, que se preparou para ajudar a gente a chegar em lugares que sozinhos não daríamos conta. Sim. Porque, assim, uma coisa é falar, tem que... Não, ou tanto a diversidade de terapias que existem, de ferramentas. Eu sempre falo muito, para mim, para assuntos cancerianos, questões, às vezes, de passado, base, de origem, porque, olha só, na mandala astrológica, o signo de câncer é o signo que fica na base do mapa, no fundo do céu, chama fundo do céu. E o Capricórnio é o que fica no topo do mapa. Então, Uhum. olha, que vai ser o outro signo que a gente vai falar. Então, o câncer, ele tem uma associação direta com as raízes. E o Capricórnio com a copa da árvore. Está totalmente interligado, né? É a profundidade, a força daquelas raízes com o tamanho da árvore, é o tamanho da sombra das folhas da árvore. Traduzindo para a astrologia, de onde que eu vim, para onde que eu vou. Quando você fala que meu professor ele falava assim, fundo do céu, se família fosse fácil, não ia ficar no fundo do céu. Ele falava assim. Eu complemento assim, se a história, as memórias, as heranças, a bagagem, tudo que fosse tranquilo, fácil, uma coisa óbvia, a gente não precisaria ter que olhar, voltar na infância, olhar no passado, porque assim, é ali. É ali. E quando você fala ter que olhar para aquele lugar, é desconfortável em muitos momentos. Mas são Mas, necessários, enfim. né? Mas se fazem necessário para a gente ter uma mudança, né? Uma transformação interna. Sabe por quê? Porque o câncer também fala como que a gente se nutre, como que a gente se protege, como que naquele ponto nós podemos ser a nossa casa, a nossa proteção, a nossa cuidadora ou cuidador, porque o câncer está associado à função do cuidado, da nutrição, da segurança. Tanto que em alguns mapas, quem exerce isso não é a mãe, é o pai. Né? Nem sempre essa função feminina, você sabe, ela é exercida pela mãe. Existem muitas famílias onde isso é invertido. Sim. E existem mesmo. Eu estava até ouvindo a nossa última live, a nossa live que a gente falou desse assunto. Então, muitas famílias têm essa inversão. A pessoa, ela percebe, ela tem necessidade de construir um modelo masculino e aí ela se conecta. E outra, o mapa, ele fala muito também como que a gente lê a nossa mãe, como que a gente lê essa figura. Ah, mas a mãe pode ser uma coisa, mas como a criança percebe aquela mãe, é totalmente diferente de como aquela mãe é. Sim. E muitas vezes, né? Ótima percepção, Fê, porque assim, muitas vezes as pessoas falam que acontece mesmo, dependendo das questões da família, da mãe, do pai, apesar desses pais estarem ali presentes naquela família, né, com aqueles filhos, cuidando, educando, né, pais realmente presentes, muitas vezes por questões familiares, eles não estão disponíveis no sistema, então é inconsciente. Eles estão eles estão fora do seu devido lugar como pai e mãe, e isso reflete diretamente nos filhos. E aí vem muitas questões assim, tem um problema de relacionamento com os filhos. Geralmente, gente, lembra, eu sempre repito isso, a constelação não é uma receita de bolo, assim como a astrologia também, cada um é cada um e cada um vai ter os seus aspectos ali, né? Mas geralmente, quando há esse problema de relacionamento pais e filhos, os pais estão fora do lugar. E aí,
inconscientemente, esses filhos olham para os pais e não os reconhecem como os pais. E aí começam os conflitos. Então, olha, né? E é tudo inconsciente, de um modo geral. Sai do seu lugar, né? Exato. Exatamente. E o câncer também vem ensinar isso, da ancestralidade, do clã, do pertencimento. Por isso que é uma área do mapa onde temos mais tendência a repetirmos padrão por pertencimento. Olha. Então, por exemplo, se o câncer cai na casa do dinheiro, é onde que às vezes temos mais tendências a nos emaranhar com questões familiares. Financeiro. Na maioria exatamente, por pertencer. Aí, como está pegando, por exemplo, na casa do dinheiro, vão ser nesses assuntos. Por exemplo, eu tenho câncer na casa de maternidade. E eu tive a mesma doença que a minha mãe, assim. A minha mãe teve eclâmpsia e perdeu um neném. E eu tive pré-eclâmpsia, minha filha nasceu prematura. Aí, anos depois, quando eu fui para essa parte da astrologia sistêmica, que eu falo, gente, é exatamente onde eu tinha câncer. Quem garante que aqui não foi aonde que eu embolei demais? Exatamente porque é onde que tem o padrão de heranças, de memórias, as raízes. E como a gente está falando de água, que é uma energia densa, é uma energia de passado, para mim é uma das mais profundas, assim, das entranhas. Então, muita coisa que foi vivenciado na gestação minha, quando eu estava na barriga dela, eu posso, naquele momento onde você tem o câncer, você pode sentir que aquilo ali pode se repetir. Exemplo, câncer na casa de relacionamento. Eu já vi a pessoa querer virar mãe ou então virar filha. É onde que rola aquela troca de papéis. Sai, né, do lugar, do desequilibra. E é onde que tem... porque tem áreas no trabalho. Quem tem câncer no trabalho são aquelas pessoas que querem... É onde que se embola mais. Porque a palavra de câncer é envolver. Que por algum motivo é diferente de desenvolver, né? Que é a palavra do Capricórnio. Olha! Que interessante. Eu lembro quando a minha filha... Capricórnio desenvolver. E olha na vida, eu lembro quando a minha filha era pequena e eu, toda vez que eu envolvia muito, ela ficava muito mais fragilizada. E quando eu precisava sair, deixar ela na escola, ela se desenvolvia. E aí eu comecei a quanto mais eu envolvo, menos ela se desenvolve. Mas ela se emaranha também, né, Fê? É onde a gente tem câncer no mapa, é onde que a gente tem que mais prestar atenção. É onde pode acontecer muita projeção. E quando a gente fala de projeção, vem de questões familiares, sim. E você lembra onde está o meu? Lembro. O seu tá na 3, que é irmãos, casa 3, plano das ideias, comunicação, contatos. Isso é numa área do mapa mais mental, mais racional. Aí você vê o seu jeito de falar, você fala de uma maneira, pelo menos quem vem falar comigo, acolhedora, sensível. Você tem um jeito feminino, né, de se comunicar, acolhedor. Você tem ao contrário de mim, uma vozinha calma, suave. Uma coisa meio colo. Às vezes a gente quer te consolar e você vem consolando a gente, né? Na hora que tá lá para te consolar, vem você cuidando e consolando. É o câncer. Mas muitas vezes também, ali a casa 3, ela fala ali na infância, do processo de educação, alfabetização. Então, ali pode ter tido muito emaranhado na sua vida. Exatamente. É uma energia, gente, que tem que tomar cuidado, porque pode se tornar manipuladora. Sabe aquela coisa assim que cuida, protege, até de certa forma também para controlar, para manipular? Na frequência baixa, quando
essas informações desse campo são acessadas com menos consciência, de forma inconsciente, é carência desmedida. Então, são aqueles adultos infantilizados. Onde a gente tem câncer, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter uma tendência, quando a gente acessa esse arquétipo de maneira mais inferior, a acessar o infantil, aquela coisa da dificuldade de ouvir não, de às vezes querer o conforto, a segurança e a proteção, e a negação do adulto, que é o oposto, que o Capricórnio é nasceu velho. É a consciência do tempo, é o contrário. Então, onde nós temos câncer, câncer, a gente tem que aprender a sermos nossa mãe, a exercer aquela função de cuidado, de nos cuidar, de nos proteger, nutrir. Termos sistêmicos, onde tem câncer, podem ter muitas questões emaranhadas com a alimentação. Porque o câncer não fala da nutrição. A nutrição emocional é diferente do touro. O touro fala da comida enquanto prazer e sobrevivência. Então, assim, para sobreviver, eu preciso de dar um alimento para o meu corpo. E se aquilo me dá muito prazer, é muito gostoso, eu posso ficar apegado àquilo. O touro é aquela coisa da terra, do sensorial. O câncer está ligado à nutrição emocional. Quando a gente nasce, com mãe ou sem mãe, uma das primeiras coisas que acontece, alguém alinha a gente e coloca um alimento dentro da gente. Óbvio que tem pessoas que têm isso interrompido. Por exemplo, quem tem filho prematuro, foi meu caso, teve isso interrompido. E tem pessoa... O que acontece é esse processo de abastecimento do alimento, do vínculo formado, né? Aquela vinculação, aquela sensação de nutrição e proteção, aonde a gente tem a lua e o câncer, a gente tem informações de como se deu esse processo. E olha como isso é importante. Dependendo de como se deu esse processo, ao longo da vida, essa matriz, ela fica marcada. Essa primeira matriz de registro de nutrição e vínculo. Então, dá pelo mapa para você ver como se deu aquilo ali. Porque aquilo vai explicar. Por que houve uma indisponibilidade emocional do pai e mãe? Isso vai explicar por que às vezes eu me atraio ou eu me vinculo a pessoas emocionalmente indisponíveis. Por que quando vem alguém disponível, eu não consigo nem ser receptiva àquilo? Isso vai lá do início. Como que eu lido com a comida? Aí vem com as carências, com os limites. Porque eu estou muito na criança, porque você deve ver, André, tem gente de mais de 40 anos que parece que quem governa a vida dela é a criança. Sim, muitos. E é isso. E quando eu estou na criança, olhando pela visão sistêmica, eu não estou disponível para a vida. Para a vida no sentido, né, para a vida adulta. No sentido de que eu não estou disponível para uma relação. A criança não está disponível para um casamento. A criança não está disponível para o sucesso profissional e financeiro. Né? Ela fica no âmbito ali da criança olhando para algo do passado. E é isso que a constelação faz, né? Volta, te desvincula daquilo, te coloca na sua postura de adulto para você ter força de seguir para a vida. Senão você não sai do lugar. É verdade. E o caranguejo, aquele esqueleto, é aquela proteção que nos protege do mundo externo, que nos deixa seguro, como uma casa, com os laços. Só que é isso. Até que ponto, quando você está tão protegido e tão escondido, você não evolui, você não vai para a vida, para o mundo. Por quê? Porque tem uma necessidade instintiva, inconsciente, sistêmica de se sentir protegido. Sim. Para mim, é um dos eixos mais difíceis, é o câncer Capricórnio. Ou não sei se é difícil ou complexos, profundos. Mas são dois signos que eu me dou super mas são os mais... eu acho lindo esse eixo.
Porque é de onde que a gente veio, para onde que a gente vai. É a nossa origem e nossa montanha. Qual montanha que eu quero subir, né? Qual vista da montanha que eu quero ter? Que é o Capricórnio. Só Aliás, que também o câncer fica muito no passado, né? Tem que prestar muita atenção nisso. Tem um floral, tem 2 florais que eu vejo muito do câncer, de bar. Um que chama Honeysuckle, que são para as pessoas muito nostálgicas, que vivem muito no passado, e é impressionante. Tem gente que toda vez que se encontra, ela só fala do passado. É como se o canceriano tem que tomar tanto cuidado, dependendo do ponto do mapa que você tem, que às vezes fala do passado como se o passado fosse uma realidade. Mas é história. A já passou. realidade que o Capricórnio vai ensinar, que é, olha o que temos aqui agora. Essa Sim. pessoa que eu sou câncer com ascendente em Capricórnio e lua em Capricórnio. Olha só, é câncer. Mas a lua, que é quem rege câncer, está em Capricórnio. E ainda tem o ascendente Capricórnio. Então, ela veio para aprender a iluminar o câncer, porque a herança e os resquícios capricornianos dela devem ser bem mais fortes. Porque quando você fala de lua, a gente está falando de algo muito instintivo. Uhum. É algo, tipo assim, você não consegue mudar. É algo que tudo que aconteceu, tudo que foi. E Saturno na casa 4, Você vê que o mapa, o mapa é muito engraçado, porque alguns posicionamentos vão confirmando, vão sendo informações complementares que vão ratificando aquela mensagem principal do mapa, sabe? Sim. Então, gente, o câncer. No câncer, a gente tem que aprender a honrar o passado. Isso aí é um aprendizado. Isso é acessar essa energia na frequência com alta consciência. Honrar as águas da ancestralidade. Pensar que nós somos um trecho do rio que começou muito antes da gente. Sim. E todos esses movimentos de alinhamento sistêmico, de olhar para o que foi, de fazer... Isso é uma forma de equilibrar a energia canceriana, de se harmonizar com ela. E outra, Mas, querendo ou não, todos nós alinhados com elevação de consciência, eu sempre falo isso aqui também. Todos os signos são maravilhosos, todas as pessoas são incríveis, desde que eu me autoconheça, né? O autoconhecimento é algo que só faz bem a gente, da gente se elevar, da gente, né, atingir um outro nível e a gente começa a ver a beleza em tudo. Porque quando a gente se autoconhece, a gente não é preconceituoso, a gente não é homofóbico, a gente não é machista, a gente não é racista, a gente não destrói a natureza. Essa é uma fala da professora Lucilena Galvão, que eu amo de paixão, não sei se eu já falei aqui, mas estou repetindo, porque eu adoro falar isso. E é isso, a gente tem que olhar para o outro como um ser humano. E quando o ser humano se autoconhece, se autodesenvolve, a vida é muito mais fácil, é muito mais leve, né? Prana, todas as lives estão salvas no Instagram, no YouTube e no Spotify, tá? Elas ficam sim gravadas. O que mais, amiga? Vamos para o Capricórnio? Mas não tem uma coisa na constelação, só uma coisa assim, que é uma coisa do câncer que tem que tomar cuidado. A coisa das carências, do lado infantil e de ficar muito no passado. Sim. De certa forma, negando o futuro. Sim. Isso é o que eu acho que tem que mais... E tomar cuidado com essas questões dos emaranhamentos, de pertencimento. Aí, como o câncer também fala de maternidade e do maternar, essas questões ligadas à gravidez, aborto, muita coisa tem um campo aí muito forte, que é... Mas aí, de novo, né? Cada mapa é um mapa, não dá para generalizar, não dá para falar sobre... Numa live é igual numa constelação. Você tem que olhar o campo, você tem que saber a história da pessoa. Não dá. Se fosse assim, ia ser fácil, né? Mas se cada fosse um... assim, os aplicativos de mapa, eles estariam bastando. Não precisa de astrólogo mais, se fosse assim, tão e não é só. E não é. É bem mais personalíssimo. Agora, vamos para o oposto complementar, que é o Capricórnio.
Olha só, o câncer é o caranguejo. O capricórnio é a cabra montanhesa. O caranguejo ele está muito ligado, né, à autoproteção, a se proteger. A cabra montanhesa, que é a cabra malteia, é uma figura mitológica que ela não é uma cabra qualquer. Ela é uma cabra que sobe montanha rochosa. Sim. Que tem a ver com a coisa do Capricórnio. Ela tem uma das patas, as patas dela são garras que elas seguram para aguentar as rochas e o esforço daquela subida íngreme, demorada, lenta, trabalhosa, cheia de desafios. Mas essa cabra, ela sempre chega. Observa que a cabra está subindo a montanha e a montanha está longe. A montanha, ela está muito mais perto do céu do que da terra. Então, isso já remete àquela cabra que está enxergando de longe e em perspectiva. Enquanto o câncer, ele representa o passado, o Capricórnio representa o passo de agora, o momento presente, o passo firme para poder construir um futuro. Então, enquanto o câncer está muito ligado ao passado, ao lado, às memórias, à família, de onde que eu vim, o que que eu trago, quais são as minhas heranças, o Capricórnio está ligado para onde que eu vou, o que que eu quero construir. A intenção de câncer, lembra, era nutrição, segurança, proteção. A intenção do Capricórnio é construir, realizar, concretizar. Então, é um signo, é uma energia que fala muito dessa... Pensa, é um signo do elemento terra, do ritmo cardinal. Tanto Câncer quanto Capricórnio são signos cardinais, que têm seu início exatamente no solstício. Um no de inverno e o outro no de verão. Vai mudando conforme São dois o extremos hemisfério. mesmos, né? Você vê a cabra lá nas montanhas e o caranguejo lá no mar, né? Você vê que é dois completamente extremos, né? Sim, água, emoção, sentimento, psique, lado subjetivo, memórias, esse universo subliminar e invisível, e o outro terra. Lembra do terra que a gente falou no touro? É o segundo signo de terra que a gente está falando. No touro, ela era aquela terra de construir, né? De dar forma, de corpo, de dar o corpo. O Capricórnio é o impulso de construir, o impulso de materializar. Aquela intenção do Capricórnio é construir na matéria, através do esforço, disciplina, com o tempo. Aí é que vem. Capricórnio é regido por Saturno. Saturno é Cronos. É o deus do tempo. É aquele pai castrador que ensina que tudo vem com esforço, disciplina, força de vontade, pragmatismo, comprometimento, responsabilidade. O que tem essas palavras têm a ver? Com o universo do adulto. Uhum. Não tem totalmente a ver? Totalmente. Ou então, seja, por exemplo, é sair da minha criança câncer e ir para o meu adulto capricórnio, né? Para ter esse equilíbrio, né? Mas, por exemplo, eu vejo muitos mapas que tem muito Capricórnio. O que eu de cara, dependendo de onde, por exemplo, quando tem Lua, casa 4, mas quando eu vejo que tem um campo capricorniano muito forte. Pessoas que viraram adultas antes da hora. Uhum. Almas velhas, pessoas que desde muito novas se sentiam amadas quando tinham um comportamento adulto. Responsabilidade, disciplina, compromisso. São aquelas pessoas que, assim, que não davam problema para estudar, eram responsáveis, eram disciplinadas, que com certeza se desenvolvem antes. Sabe aquele povo com 30 anos que já tem casa própria, apartamento, que construiu com trabalho, já é coordenadora, supervisor, o trabalho, realizou isso de um jeito, mas que negligencia a parte emocional, subjetiva, o autocuidado. E que ali as questões infantis muitas vezes estão negligenciadas. Então, é assim, tanto que o Capricórnio,
No extremo, tem que tomar cuidado porque fica muito materialista, frio, mesquinho. Só pensa em metas, em objetivos e onde quer chegar. Regido por Saturno. É o velho. O câncer tem esse lado das memórias, da infância, do passado, daquilo que me dá segurança e proteção. E muitas vezes eu fico na autoproteção e na autodefesa e não vou. O Capricórnio tudo é uma luta, tudo é com muito esforço. Não para, não relaxa. Falta autonutrição. Falta autocuidado. Muitas vezes falta olhar para as próprias referências, para a sua história, porque assim, o Capricórnio, ele fica muito aonde que quer chegar, né? Onde que eu quero chegar? Quais são minhas metas? Mas um exercício muito interessante para o padrão capricorniano olha daqui para trás, o que você já construiu até agora. Então, hoje eu estou aqui. Onde que eu estava antes de eu estar aqui? Antes de eu estar nesse outro lugar, eu estava... E aí você vai olhando para o caminho que você foi construindo, trilhando através do tempo, com esforço, com disciplina. Às vezes o Capricórnio precisa olhar para trás para ver tudo que ele trilhou. Porque fica muito condicionado. Coloca o Capricórnio no terreno plano, ele está na postura de subir a montanha, ativando a musculatura, fazendo aquele esforço. Porque, pensa, gente, a montanha. Vocês já fizeram esteira íngreme na academia? Sempre que eu faço uma esteira íngreme ou que eu subo para Belo Horizonte, que eu sou de lá e tem muita subida, eu fico imaginando, gente, Capricórnio é muito danado, porque a tal da subida exige muito mais esforço, muito mais força e muito mais paciência. E aí, quando eu estou fazendo subir, eu faço, gente, o Capricórnio é isso, a força, é a constância, é um degrau a mais. O problema é que chega na vista da montanha, às vezes escolhe escalar outra montanha para ter mais metas. Então, são pessoas que muitas vezes é um padrão que negligencia o sentir, negligencia o emocional, as memórias. Então, eu tenho certeza que você já teve um caso desse que você me contou há muitos anos atrás, de uma pessoa, talvez você lembre quem que é, uma pessoa famosa que teve muito sucesso, mas ela não honrava o pai e mãe. Só que ela tinha tanto medo de passar as dificuldades que o pai e a mãe passaram, que ela não olhava para trás, ela só olhava para frente, ela ia. Mas eu falava, mas como que ela conseguiu prosperar tanto se ela não honra a família? Você falou, pelo pânico de ser igual, que dá para a pessoa ir também. Sim, mas... E quando você me falou isso, eu pensei, essa moça, ela está totalmente desequilibrada, ela está totalmente no Capricórnio e ela está jogando uma sombra enorme nesse câncer, que se ela não for olhar por alguma questão, peito, útero, órgão, vai ser com a família dela, com os filhos, alguma coisa. Porque tem muita gente hoje que vai só para as metas, né? Meta, 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 realização, dinheiro, status. Status é a palavra do Capricórnio. Dinheiro, segurança do touro. Capricórnio é o status. Não é só pelo... Você já tem e você quer mais. Mas não é pelo dinheiro. É pela projeção que aquilo te traz. É o senso de realização. Na verdade, ela não olhava para o pai, nunca olhou. E a mãe, ela se colocava como mãe da mãe, né? Era esse o emaranhado dela. Mas aí eu sei que ela até, né, foi muito legal o processo. Você participou disso também, né? Foi muito legal o processo dela. E hoje está completamente organizada. Mas ela não olhava para o pai nunca. Excluiu o pai, né, da vida dela. E a mãe era a quem ela cuidava. E lá era um eixo câncer capricórnio super ativado. Super. Super! E quando ela olhou para isso, parece que tudo se organizou, né? Tanto nas questões pessoais, quanto nas questões, até profissionalmente, eu acho que ela ficou mais ela, mais livre. Muito. Mas é um eixo que você deve ter muita procura. Muita, muita. É interessante que ela fez um movimento maravilhoso, lógico, ela quis olhar, né, aquilo que eu estava falando antes aqui, ela quis olhar para a questão, o que eu tenho que fazer para mudar, mudou o que tinha que mudar, mudou a postura, fez os exercícios, fez tudo o que tinha que fazer, e outra, né, todo mundo da família veio constelar. Isso ajuda muito. Isso aí, gente, isso seria o ideal, né? Quando todo mundo
faz o movimento juntos, né? Assim, não é uma constelação em grupo, é uma constelação individual para cada um, mas quando todo mundo faz esse movimento, nossa, a vida dela realmente deu um up, né? Mesmo já sendo famosa, ficou melhor ainda agora. É porque tem, às vezes, a pessoa é famosa, mas ela não se preenche daquilo. É. E quando ela faz isso, esse movimento, é como se ela conseguisse tomar desse lugar que ela está, né? Isso. Eu vejo muita diferença nisso. Parece que apazigua. Uhum. Você entra na serenidade, você entra na plenitude. E qual que é o problema do Capricórnio? O Capricórnio tem muita dificuldade com essa palavra plenitude, porque olha só de ser regido por Saturno, que já é o Cronos, né? O pai castrador, que limita, que restringe, que mostra a realidade, e ser um signo de terra, que também a gente fala das limitações da matéria. Ele é muito consciente do tempo e dos limites. Aquela consciência de que o tempo passa e não volta. Por isso que está sempre pensando no futuro. Por isso que está sempre pensando nas metas, nos objetivos. Não tem fantasia e ilusão, que é o oposto do Câncer. Que se Sim. perde nas fantasias e ilusões e se envolve com aquilo de uma maneira como se aquilo fosse a realidade, de uma maneira, muitas vezes, infantil. O Capricórnio é muito sensato, cada escolha implica presença, mas é onde que tem mais burnout, é onde que tem mais essas questões, esse eixo tem muitas essas questões que eu vejo, assim, dificuldade para engravidar, conflito, maternidade, carreira. Pode saber que tem ou o eixo 4-10 ou tensão de lua, porque o que acontece é que tem mulheres que são muito mais programadas para realizarem, só que elas são cobradas para procriarem, para nutrirem e para gerarem. E ao contrário, tem muitas mulheres que elas são configuradas, que a natureza delas é para cuidar, é para nutrir, é para ter vínculo, e elas se sentem cobradas de ter que ir para o mundo. Óbvio que todo mundo tem um pouco, mas sempre tem um predomínio. E outro, o que você viu, né, dentro de casa? Sim. Você ser filha de uma mãe workaholic é diferente de ser filha de uma mãe que a vida toda se dedicou aos filhos e à família e à casa. São referências muito diferentes, porque às vezes você deixa de seguir seu mapa para pertencer. Sim. E você pode fazer diferente. E a gente, né? pode fazer diferente. A sua origem. A questão, assim, da que a Fê está falando é tão comum, né? E é tão latente na constelação, que é isso. Eu nasço numa família X, mas eu quero fazer o oposto dela. Tá tudo bem? Tá. Desde que eu não julgue, desde que eu não fique amarrada ali por amor, né? Que é essa lealdade que a gente chama de um amor cego, de uma lealdade à minha família, dessa questão do pertencimento, aonde eu repito o que a minha família faz para me sentir pertencente a ela. E aí a constelação entra muito bem, né? Onde ela te libera, principalmente o alinhamento sistêmico, né? Ele te libera para você fazer diferente sem culpa, que a gente chama isso na constelação de boa e má consciência. Quando eu estou em boa consciência, quando eu repito a minha família, quando eu faço igual a ela, porque isso me faz me sentir pertencente também. E eu me sinto em má consciência, isso tudo inconsciente, tá, gente? Eu me sinto em má consciência quando eu faço diferente. E aí eu me auto-saboto para voltar a fazer igual a minha família. Então, Bert tem uma frase muito forte em relação a isso, que aí faz você entender e faz você não esquecer, que é o seguinte: numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. É isso. Nós, exatamente. Somos, né, muito mais fiéis do que livres. Sim, sim. Eu já ouvi essa frase também e é impressionante. E por mais que eu queira ser livre, me sinta livre, vou fazer diferente, se eu não honro essa origem, o que é honrar, gente? Eu canso de falar isso aqui também. É o não julgamento de tudo aquilo que veio antes, eu me curvar a minha história, porque aí eu estou livre para fazer diferente, né? Que é esse movimento que a gente faz na constelação. Eu até faço, mas eu vou até a página 2. Vai acontecer altos e baixos, vai ter uma vida montanha-russa como foi a minha. Né? Quem já leu meu book sabe disso.
Então, assim, é olhar realmente para um lugar assim, foi como a Fernanda já falou aqui hoje, né? Foi como foi, e eu sou o que eu sou, graças a tudo isso que aconteceu antes. E o que foi antes, eu não tenho como mudar. Eu tenho como me curvar. Foi como foi. Foi difícil, foi duro, foi gostoso, foi fácil. Não importa, foi como foi. Como eu faço diferente daqui para frente? Eu só consigo fazer o movimento para ir para frente, para fazer diferente, quando eu honro tudo aquilo que veio antes. E isso, gente, realmente é só através de uma constelação. E olha isso, é olhar para o câncer para poder seguir e cumprir seu senso de missão, porque o Capricórnio ele fala desse senso de missão. Tanto que quem acessa o Capricórnio bem, o arquétipo capricorniano na frequência elevada, tem a ver com as autoridades, com todos os cargos de gestão, de chefia. Gente, a chefia, você vê que até na hora de falar, sempre tem piadinha com o chefe, mas o que seria de equipes, de empresas, se não fossem os gestores, aquela pessoa que pode ganhar mais, ter mais status, mas assume muito mais responsabilidade, tem muito mais senso de dever. Tudo que ele fizer ou deixar de fazer, o peso vai ser maior. Isso é total do Capricórnio. Então, eu vejo esse arquétipo, são pessoas que assumem autoridade. São aquelas crianças que a mãe dos amiguinhos confiam naquele amiguinho que é mais responsável. É aquele que os professores confiam porque passam mais comprometimento, seriedade, confiabilidade. Então, são os cargos de gestão. O próprio político, né? O chefe de Estado, as autoridades políticas bem utilizadas na frequência de consciência, é o Capricórnio, que tem um senso de dever, assume responsabilidade por algo maior. Que lindo. Então, assim, esse movimento da constelação tem muito a ver com esse eixo. O que eu tenho que olhar na história, o que eu tenho que olhar no passado, o que eu tenho que ver das carências, entender, harmonizar para eu poder seguir para o mundo. O seguir para o mundo é muito essa energia capricorniana. Sabe gente que não tem ambição? Alguém chega para você, eu não tenho ambição, eu não tenho metas, eu não tenho objetivos de vida. O que ela está te falando? Meu Capricórnio está gritando. Normalmente, ela pode estar pegando essa pessoa, olha isso, ela pode estar na sombra do oposto, infantil, muito presa no passado, muito presa, né? Nos conteúdos inconscientes, na imaginação, nas infantilizações. Então, ela te traz um sintoma. Daqui a pouco você vai começar a estudar astrologia, que você já está expert em signos. Você já está expert em signos. Dá vontade, Fernanda, mas assim, é muito estudo. Eu não dou conta de duas, porque eu já estudo. Mas você já entende o campo, você já tem mais ou menos, né? Não, você já vê mais ou menos, olha ali, que ela, na verdade, ela está faltando. E sobre essa questão da criança, né, que a gente fica na cobrança, isso, gente, ó, o que a Fê está falando aqui é para todos os signos, né? Não é só, são arquétipos que a gente carrega com a gente, né? A gente tem todos os 12 no nosso mapa, e todos eles interferem na nossa vida de alguma forma. E a questão da criança, né? A gente fala, o que você não conquistou, a gente fala na constelação, né? O que você não recebeu dos seus pais quando crianças, você, quando adulto, pode correr atrás sozinho, né? Para de cobrar, para de ficar lá, enchendo o saco e olhando para trás. Porque eu não recebi isso, não recebi aquilo, queria aquilo outro. Para, né? Seus pais não te devem mais nada, eles já te deram uma vida que foi mais que o suficiente. Se você está aqui ouvindo essa live, você recebeu o suficiente. Seja a vida que for. Eu sei que tem vidas e destinos muito difíceis. Eu sei. O meu também foi. Mas a gente dá conta de passar por cima disso e olhar com outros olhos e atingir um outro patamar. O que eu não tive lá atrás, eu conquisto agora. E parar de cobrar. Porque é isso, quando eu fico na criança, eu estou cobrando algo. Ou, muitas vezes, eu estou ali no colinho do papai e da mamãe, né? A filhinha do papai, filhinho da mamãe, porque eu fui extremamente cuidado, né? Exacerbado esse cuidado, né? Esse mimo, e também não me deixou crescer, né? Eu não quero assumir essa responsabilidade. Está tão confortável ali, né? Eu fico naquela zona de conforto da criança.
E acha Acho que, que amiga, o tá acabando. orientador do mestrado, acha que o orientador do mestrado vira o pai, acha que o chefe, né, muitas vezes faz uma transferência para os chefes, para os professores, às vezes até para sogra e sogro, eu já vi. Ou então acha que a vida tem que cuidar e proteger o tempo todo. Né? Exatamente. Isso é muito comum, né? Todo mundo que faz essa transferência, né, achando que a empresa, o chefe, ou todos esses exemplos que você deu, são pessoas que não tomaram os pais ainda. Né? E é essencial para você crescer, né, como ser humano ali, você precisa tomar seus pais. Esse é o passo número 1, fundamental, para que você consiga atingir seus objetivos de um modo geral, sua plenitude, uma vida mais fácil, mais leve, mais plena, mais próspera, tudo isso. Que é Fê, considerações finais. Só para fechar, que é o que o câncer, o Capricórnio veio pegar com o câncer. Para trazer mais doçura, entrar mais em contato com as emoções, honrar as suas raízes, as suas origens e lembrar que a construção do futuro tem a ver com o passado também. Honrar esse passado, honrar essa ancestralidade. Que o aprendizado do Capricórnio para não ser tão duro, né? E tão seco com a vida. Exato. Cultivar os laços. É isso. Então, que estão aqui, fica esse convite, faça seu mapa astral, entenda isso. Constelação, né? Também maravilhosa com a Andréia. A ordem dos fatores não altera o produto, mas é uma forma do autoconhecimento mesmo, da gente enxergar esse caminho, né, de entender como a gente funciona, onde a gente está preso, onde a gente tem que soltar, para onde a gente tem que olhar. Né, e estamos aqui à sua disposição. Um convite que eu fico de novo, né? Eu e Fernanda fazemos parte da minha comunidade aí, a comunidade Consciência do Ser, que fica aqui esse convite para vocês participarem. Logo na sequência dessa live que vai estar publicada, vai ter um post sobre isso. Entra lá, dá uma olhada. A gente tem aí uma comunidade incrível com 8 terapeutas para cuidar de vocês semanalmente, tá bom? Fê, semana que vem é qual? Qual que é? Semana que vem é Leão Aquário. Leão Aquário, gente. Quem perguntou aí? Alguém perguntou, a Fernanda Piedade. Penúltima. E aí depois Virgem Peixes. O Fernando, nosso é o último, tô aqui. É que uma Fernanda Piedade perguntou, quando é virgem? Eu falei, eu também tô esperando. Ai, não chegou ainda. Então, repetindo, o próximo é? O próximo é Leão Aquário. É o seu, né, Fê? Eu sou aquário, mas eu tenho um ascendente em peixes, então eu gosto do peixes, entender também. Tá bom. Querido, foi um prazer. Obrigada, viu, Deia? Beijo. Beijo. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. É uma delícia estar aqui. Semana que vem tem mais. A gente espera vocês. Aí, a Fernanda. Aí, apareceu. Ó. É isso, Fê. Eu também estou ansiosa. Tô louca para chegar. Um beijo. Tchau, tchau.